Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. Um episódio incrível dessa temporada super especial, marcando os 2 anos de EARCcast. Muita coisa aconteceu, muitos podcasts, muitos empresários, profissionais incríveis. E lógico que a gente ia fechar dessa forma, trazendo pessoas incríveis, com muito insight, muito conhecimento. Então fiquem com a gente. Mas lógico, antes disso tudo, vamos chamar os nossos parceiros. O EARCcast é um oferecimento Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sonoautomação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Casulo Guarda Tudo. E antes dá like, compartilha, rumo aos 60 mil inscritos. A gente fechou 2023 com 10 mil inscritos e a gente alcançou esse marco aí de 50 mil. Na verdade, já estamos passando de 53 mil. Então, gente, ajuda, compartilha. Vamos agora rumo aos 60 mil. Então, vamos lá, né, gente? Cada episódio eu criei um tema e dentro desse tema eu, lógico, convidei profissionais, empresários que se linkam com ele. O tema de hoje é inovação, liderança e conexões. Tudo para transformar o mercado de arquitetura e design. E eu chamei 2 grandes empresárias, 2 grandes parceiras, que realmente são líderes, e 2 grandes arquitetos. Muito bem-vindo, Paulo Reis. Muito obrigado, prazer estar aqui de novo. De novo, teve recentemente, mas teve que voltar para trazer o caderninho do EARC. Exatamente. Muito bem-vinda, Thaisa. Obrigada, já estava com saudade de estar aqui nessa bancada. Pois é, esse ano passou pouco aqui, mas tá fechando com chave de ouro. Obrigada pela participação. Muito bem-vinda aqui pela primeira vez, né, Lucas? Segunda. Lucas Panobianco. Segunda vez. Então, pela primeira vez aqui no estúdio, aqui né? No estúdio, sim. A gente esteve juntos na Casa Cor. Inclusive, que estúdio lindo. Vocês estão de obrigada. Parabéns e obrigado pelo convite. Bem-vindo. E muito bem-vinda, minha super parceira, Márcia Simonsen. Olá, Daiane. Vamos lá. Obrigada, gente. Que bom estar aqui de novo com vocês. Hoje ela trouxe vinho, porque é assim, tem que ser leve. Então vamos lá, vamos começar falando de estratégias inovadoras e o marketing mais assertivo, né? Que a gente vem conversando, vocês liderando aí o mercado com várias ações durante o ano de 2024. Vamos começar por você, Márcia. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre todas essas estratégias. Você implantou muitas ações, muitos processos na Versato, né? Sim, esse ano a gente fez o rebranding, né? Nós já até conversamos sobre isso aqui. Tem um episódio exclusivo, né, da Versato contando a história do rebranding, que foi quando a gente remodelou toda a marca e nos posicionamos no mercado com exatamente qual é a história que a gente quer contar sobre o nosso trabalho, né? Qual que é a curadoria que a Versato Acabamentos faz nos produtos, o atendimento especializado aos clientes, aos profissionais especificadores. Isso tudo a gente mostrou no rebranding. Sim. E todo mundo está seguindo por Reels, né? No Instagram quase não se usa mais imagem fixa. Então, a gente tem feito vários vídeos, várias ações nesse sentido. Tem visto que o Rodrigo está mais presente também, virou o garoto propaganda. Rodrigo é meu filho, ele fala muito bem. Um dia a gente tem que trazê-lo aqui, viu? Com certeza. Ele fala muito bem, ele tem uma desenvoltura, é nato dele. E ele tem feito esses vídeos e isso tem trazido bastante movimentação no Instagram. A gente aumentou o número de seguidores. E tem clientes que chegam até nós através do Instagram, então o tráfego pago mesmo. Sim. São as estratégias que nós estamos utilizando, né? Todas as estratégias que realmente estão dando resultado. O Lucas eu convidei, até a gente estava falando aqui nos bastidores agora, o quanto assim, eles pensam com a cabeça de empresário também, né? São mega criativos, mas a escolha do seu escritório, né, nesse espaço do escritório de vocês, eu achei assim, incrível essa estratégia. Então, primeiro a gente tem que pensar o que a gente vende, qual que é a nossa persona, né? Que a gente fornece um serviço que é um pouquinho diferente de um produto e a gente entrega uma experiência. Então, vender, independente de ser produto, de ser serviço, é uma coisa só. Sim. Então, a gente entendendo nossa persona é mais fácil da gente entender o processo que a gente tem que fazer
para atingir aquela persona, aquele cliente que a gente quer. E como a gente quer atendê-lo, o que é a experiência que a gente quer trazer para ele e qual que é a noção que ele quer ter da gente, onde a gente vai se posicionar. Então, nisso, é o rebranding, a forma como você fala, ou como você se posiciona, até como você se veste, o local onde você tá, tudo isso interfere no resultado final para a gente poder ter um resultado legal, né? Exatamente. A gente conversou sobre isso em todos os episódios, porque realmente não tem como fugir. Só que a grande maioria dos profissionais ainda não fazem. Que deveria já ser uma... Assim, eu acho que a primeira regra ali da cartilha, porque vocês trabalham realmente com sonhos, com beleza, com luxo, né? E Thaisa, você... eu vi que você deu sequência no projeto Como Treinar o Seu Olhar, né? Eu acho que você fez seu branding também, seu projeto de branding. E muitas novidades esse ano. Eu acho que o que o Lucas falou é muito pertinente e isso é muito forte quando se é verdadeiro. Porque o rebranding e o branding em si fala assim, com a convicção muito forte que nós somos precursores no branding, em todo o reposicionamento nesse mercado atual. E é uma coisa que a gente nunca pode parar. A gente sempre tem que estar fazendo. Sim. E não é barato, desde que a gente agrega realmente o valor e a posição, igual o Lucas falou, o posicionamento que você quer tomar e aonde você quer chegar. E o que você quer atingir e que use verdadeiramente, porque senão não sustenta, né? Eu acho que tudo que é genuíno, ele reverbera por si só. E o mais difícil do que trilhar é sustentar. Sim. O sustentar e se manter, e manter de uma forma orgânica, leve, aceita. Então, eu acho isso muito... É muito legal desde que dá certo e é um trabalho árduo. Porque a gente sempre quer burlar algum processo, a gente sempre quer encurtar os caminhos e é uma coisa que não dá para encurtar. Porque ele tem que ser orgânico, né? Ele vai sendo automático, e aí a gente vai se reeducando, né, no todo, e quando a gente pensa que nós aprendemos, a gente tem que reposicionar novamente, porque as coisas estão mudando na velocidade da luz. Da luz, né? Da luz, exatamente isso. Eu queria até completar o que você está falando. Eu acho que o marketing é igual um bicho que mora aqui, que ele tá sempre ali na frente. A hora que você corre para pegar, ele já mudou pro outro lado. Ele quase que tem vida própria, né? E tem que ficar antenado o tempo todo para conseguir... Ele não para, esse tal do marketing. Você tem que estar sempre correndo atrás. E é engraçado essas coisas assim do marketing, por exemplo. As pessoas... o que se fazia há um ano atrás, hoje não dá mais certo. Isso. Sim. Então, as pessoas estão cada vez mais próximas de nós como seres humanos, não de nós como CNPJ, como CPF, por exemplo. Isso. Por isso que tem que ser verdadeiro para sustentar. É uma coisa que elas têm aquela empatia. Então, não é aquela coisa de só postar coisa legal e tudo. Porque as pessoas, elas criam conexões por empatia. Sendo por uma empresa, sendo por um prestador de serviços, sendo... Tipo assim, vou comprar na sua loja porque eu gosto de você. Não somente porque eu gosto do seu produto. Então, gostando da pessoa, a gente cria uma empatia ali, né? Que a gente acaba adquirindo as coisas, indicando e tudo, vira aquele boca a boca que é o que... Com certeza. Eu acho que tudo... a gente falou muito sobre isso, assim, tudo conectado o tempo todo. Democratizou para todo mundo, assim, qualquer ser humano com um celular e uma internet na mão consegue fazer, consegue atingir. Eu até falei assim, vocês concorrem hoje com Arthur Casas, com todos os grandes nomes da arquitetura. Mas é outra arquitetura. Como que você fala isso? Mas assim, as pessoas de fora, por exemplo, falando internacionalmente, a grande maioria não conhece. Se ela conectar com você, ela vai te contratar. Então, assim, hoje a internet democratizou para todo mundo, né? Isso que o Lucas falou, só te cortando um pouquinho, eu acho tão genuíno, porque eu estava em São Paulo numa mostra, num lançamento, e estou fazendo todo um lançamento de uma laca porosa, achei super sofisticada, lembro um Fugê, falei, nossa, que material diferente, vou falar. Eu fiquei lá mostrando, filmando, não sei o quê. Falei, vou arrasar com o conteúdo. Aí veio os comentários. Que bolsa linda, da onde que é a sua bolsa? Aí eu falei, não tô acreditando. Aí o Lucas falou da sua roupa e tal. Então, essa conexão, a menina
comentou comigo, falou, Thaisa, o branding, ele é inteiro. Não é, tudo bem que você pode trilhar, você pode trabalhar perfeitamente, mas se você não sustentar, vai tudo por água abaixo. Então, a gente pensa que a gente está acertando. Eu achei isso muito interessante. Quando o Lucas falou, não, a roupa que você veste, a interação, não do CNPJ, mas como pessoa física, cada vez está aproximando mais, né? Tanto que as grandes marcas estão pegando os CEOs, né, e colocando à frente da marca. Para dar uma cara para a marca. Exatamente. Né? Você falou recente, né, sobre o seu processo de marketing, dessa virada de chave, usando a própria Casa Cor, né? Ouvindo todo mundo falar, Daiane, eu acho que aquilo que a gente falou no episódio que a Nath e eu participamos, a arquitetura é relacionamento, é uma profissão de relacionamento, né? E a gente se comunica o tempo inteiro, como o Lucas disse, o lugar onde a gente está, o que a gente veste, os lugares que a gente frequenta. Saber o que você quer comunicar, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que torna as ferramentas muito mais eficazes. Mas eu queria um pouquinho além. Porque é uma coisa que não sustenta-se só no discurso. Né? Porque pra gente, arquiteto principalmente, o cliente nos vê no Instagram e tudo mais, e aí a gente consegue criar aquela conexão, mas é algo que vai um pouquinho na direção do que a Thaisa disse, que precisa ser verdadeiro. Aquilo que a gente está comunicando ali precisa ser algo que no dia a dia, que na vida real, também aconteça. Porque senão vai ser uma conexão de momento que não é bem aquilo. E aí, tchau. Eu acho que é aí que está o maior desafio. Né? Porque hoje a gente tem as ferramentas à nossa disposição, a gente tem quem faça trabalho de tráfego pago, quem nos oriente e tudo mais para fazer um marketing legal. Mas no dia a dia com o cliente, somos nós e o cliente. Né? A gente não vai ter alguém nos orientando ali o tempo inteiro. E se não for verdadeiro, né, Thaisa, não vai se sustentar. E aí essa conexão se perde. Eu acho que é aí que está a peça mais importante do negócio. Entendi. Até pegando esse gancho de relacionamento, né? É uma coisa que a gente sempre discute, como conciliar tudo isso, né? Porque o mercado de arquitetura é bem parecido com o de moda, tem que estar presente, são muitos eventos e tem que estar participando e tal. Como conciliar tudo isso com o cotidiano, criação, gestão, é uma grande dificuldade, né? Tem que ter 3 períodos de trabalho. Pessoa física com pessoa jurídica. Eu falo que nós, arquitetos que trabalhamos na área, por exemplo, é um lifestyle. Porque eu falo, um advogado que seja, é das 8 às 18 ali, estende um pouquinho e tal, um médico, isso aqui, a gente não. A gente sai do escritório, vai para um restaurante e fica olhando o teto, o piso, isso, aquilo, a mesa e tal. E aí a viagem é rua, é passarela, paisagismo. Então a gente não descansa a cabeça, não descansa a mente. O Fernando Forte falou isso. Então, é um lifestyle total. Você decide, porque você vai ser arquiteto, você pode projetar até não sei quantos. É a vida. Então, é full time. Não, e com relação ao relacionamento, nós que somos da parte de comércio mesmo, a Thaisa da Ventura, a gente fideliza com os clientes, né, Thaisa? Sem dúvida. Então, é essa empatia que a gente gera não só com o profissional especificador, mas também com o cliente final, né? E eu tenho clientes que já estão na 7ª casa com a gente. É uma honra receber. Outro dia veio um cliente que tinha 10 anos que não aparecia na Versato. E ele foi comprar... Olha que maravilha. Para uma reforma de uma outra casa. E aí ele falou pro Leandro, a Márcia ainda fica aqui na loja? Eu estava ali na hora, eu escutei, eu tô aqui. E ficou, e rasgou elogios, e falou que indicou a gente para tal pessoa e para outra pessoa. Então, assim, é muito gostoso isso, assim, o comercializar é a menor parte, né? Eu acho que a maior parte é o relacionamento, é causar essa empatia. Em tudo que a gente faz direito, é o pós-venda, é assessoria em todos os processos. Essa que é a parte que é gostosa de trabalhar. E, claro, escolher os produtos corretos, né? Que é o olhar. Uma curadoria muito bem feita, né? E eu falo mais, a gente como arquiteto, as lojas nos têm como clientes. E nossos clientes são os clientes finais de ambos aqui, né? Os clientes finais. Então, como acredito que o Paulo também, nós estamos há não muito tempo, mas um tempo relativamente legal no mercado, nós somos muito assediados por muitas lojas.
Nossa, você estava falando tanto isso em outro podcast. Goiânia quanto São Paulo, Aham. né? Várias coisas. Então, tipo assim, é todo dia. Vamos tomar um café? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo e tudo mais. Então, tipo assim, pouco tempo que a gente tem pra gerir o escritório, pra criar, pra fazer as coisas, não vai dar tempo da gente ficar tomando um cafezinho com todos e tudo mais e tal. Impossível. Mas quando eu perguntei do equilíbrio, foi pensando justamente nisso. Porque são muitas frentes ali do escritório e mais vários ali assediando, e se vocês não recebem, são estrelas. As pessoas não entendem que é o ser humano ali à frente, por isso que eu defendo muito vocês. Mas eu acho que tem que ter uma educação do cliente também. Desde a hora que ele senta na mesa para a primeira conversa, antes da contratação, alinhar expectativas, né? Ele ter a certeza que vocês não vão ser mestres de obras, engenheiro, psicólogo, psiquiatra. Assim como vocês também, empresários, porque vocês estão sempre, né, em movimento. Fazer o cliente entender isso também, né? É importante. E o legal, voltando a falar dessa questão do ser assediado, não é uma coisa ruim. A pessoa está mostrando o produto dela, mas tudo bem. Só que todo mundo está fazendo isso. Então, quando você chega com empatia, com uma coisa, e fala assim, Lucas, a gente analisou seu perfil, a gente viu que você gosta disso, disso, disso. Eu posso estar te mandando umas amostras, alguma coisa para eu estar te mostrando o público do seu projeto, que é igual que a gente gosta de trabalhar aqui, dá uma olhada nisso. Eu falei, lembrei de você, nisso, eu olho... A dica, fornecedores. eu olho o perfil de vocês, isso e aquilo, então, tipo assim, lembrei de vocês. Então, você cria uma conexão afetiva com a pessoa, que ela, isso aqui foi diferente de todas as outras coisas, deixa eu prestar mais atenção nisso. Bacana. Não é simplesmente... Criou conexão, né? Não é simplesmente tomar um café, é uma coisa super legal. A Thaisa sempre... vamos almoçar, gente? Tá certo que hoje a gente já tem uma relação mais próxima, mas você sabe que tudo... conosco foi assim, eu nunca esqueci. Quando o Expedito me ligou sobre uma casa cor, falou, Thaisa, a gente tem uma conexão muito forte com a curadoria, eu acho que é muito que a gente quer entregar, o WhatsApp. Você lembra disso? Então, eu acho que até o jeito de abordar, eu falei, nossa, mas que mensagem mais linda, porque é tudo que a gente quer escutar. A gente trabalha para ter... Lógico que nós temos que atingir vários nichos, né? Mas, assim, quando você vê que você conseguiu, e foi daí que nós demos um start. Uma parceria super saudável, transparente, e eu acho que o que é verdadeiro não tem cobrança, não sustenta, tá tudo certo. Então, é igual o Lucas falou, quando você vê que a pessoa te aborda de um jeito diferente, você pode até estar super ocupado, mas você vai estipular, você vai fazer questão. Total. Não é Pede assim? desculpa pela demora, inclusive. Inclusive, a Thaisa é, assim, um fenômeno. Mas... Porque administrar tantos assim, evento, viagem... Nossa, esse mês de outubro... A Márcia faz muito também, mas a Thaisa mantém também um relacionamento mais próximo, assim, almoçar, eu vejo o tempo todo. Mês passado, eu mandei mensagem pra Thaisa e falei, escuta, não tô conseguindo acompanhar, né? Você tá, calma. Esse ano eu fiz um propósito que eu não ia viajar tanto, mas em compensação, no mês de outubro acumulou tudo. Então, foram vários lançamentos, juntou com a Casa Cor do Rio, e aí, acho que eu fiquei de uma viagem para outra durante o mês todo, em intervalo de 2 dias em casa. Foi muito puxado. Falei que agora eu tenho que ficar quietinha. Eu acredito que o próprio ArcCast é uma forma de aproximar, né? Sim. Vocês duas, inclusive, Márcia e Thaisa, aproveitaram muito, né? Trazendo os profissionais, parceiros, levando toda essa... Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, não sabia que fulano era assim, não sabia que... E o pessoal assiste mesmo. A própria Thaisa, ela fez isso comigo. No começo, a gente tinha iniciado, eu acho que tinha iniciado, não sei. Não, eu não conhecia a Daiane, só de ouvir falar. E quando eu assisti o podcast, o primeiro podcast que eu assisti, eu fiquei tão emocionada que eu pedi, descobri o telefone dela e liguei para parabenizá-la. E logo depois, foi antes de Casa Cor e tudo, foi quando foi o Nando, o Léo, aquela primeira leva, né, dos convidados, e eu falei para a Márcia também. Quando a Daiane me convidou, eu liguei para a Márcia e falei, amiga, eu queria muito unir forças com pessoas que pensam igual a mim.
igual e uma empresa sólida, porque é tão difícil para a gente estar no mercado, é tão árduo e é tão duro. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente estar com pessoas verdadeiras, corretas. Quem ficou emocionada fui eu, né? Que Imagina se receber uma ligação dessa. Não Eu é? falei, olha, mas que honra você me incluir no seu time, então, muito obrigada. Porque a gente trabalha tão direitinho que eu falei assim, quando a Daiane me falou, eu falei, ela falou, nossa, a Márcia tem muito tempo que a gente não fala, eu já trabalhei com ela há muito tempo, e foi muito genuíno, porque foi quando eu falei, amiga, a gente precisa estar junto de pessoas que nos representam. Sim, com E a gente certeza. fez o coletivo Casa Ceia, eu lembro aquele foi ano, ótimo. foi ótimo. A gente vem sempre fazendo eventos juntos. E eu vejo, assim, por exemplo, as duas estão no Goiás, por exemplo, um grupo, hoje, são mais de 80 lojas, né? Super dos sólido, grupos. né? Super bacana, assim, essa virada de chave dos grupos, as ações que estão fazendo, só que ainda assim, eu vejo a necessidade de cada marca cuidar de Total. forma É muita independente, informação. né? Se destacar, né? É muita informação, então, tipo assim, além de todo o processo do escritório, vários funcionários para tomar conta, vários clientes para tomar conta, várias obras para tomar conta, tem vários fornecedores e novidades. Então, é muita coisa. Então, tem sempre estar ali fazendo o dever de casa, né? Que a gente fala assim, padronizado, mas tem sempre estar conquistando ali, né? E não é um jogo de interesse, não é sobre isso. É simplesmente voltando ao fato de ser verdadeiro. Tanto eles precisam da gente, quanto a gente precisa dele para entregar um resultado legal para o nosso cliente final, que é o É mesmo. um amadurecimento, né? Exatamente. É um crescimento. Então, A gente vai cada vez buscando mais informação, trazendo mais diferenciais assim, para o mercado. Inclusive, a gente estava conversando nos bastidores sobre a questão dos ciúmes, assim. Muito. Né? Tem. É uma coisa assim, Difícil. que todo mundo, eu acho que assim, que tem que ser falado. Não tem como um profissional ter um fornecedor de um segmento diante de tantas possibilidades, Sim. né? Até mesmo porque ele tem que atender o cliente. Sim. E eu vejo que isso acontece até hoje, assim, porque aconteceu na minha época. Assim, enfim, não, a gente não vai contar bastidores, não. Mas isso tem que acabar. Assim, as pessoas têm que entender que vão ganhar por esse diferencial. Exato. Da conexão, né? Daí, isso que o Lucas colocou é muito interessante, porque a gente trabalha assim, cada projeto é um universo dentro do nosso universo. É muita coisa para poder administrar. Mas eu acho que a grande questão é da gente entender o que a gente quer fazer. Vamos pegar a questão da importância do tempo na nossa vida, né? De usar bem o tempo. Lá no escritório, por exemplo, a gente tenta muito entender o perfil do cliente antes de definir qualquer fornecedor. Então, se é um cliente que está com um orçamento menor, que precisa da casa pronta, completa de uma vez, eu não vou levar ele na loja mais cara, né? Porque eu sei que eu vou perder meu tempo, o cliente vai perder o tempo dele, a loja vai perder o tempo dela. Exatamente. Então, acho que frustra, Vitor né? Tomé Frustra falou todo exatamente mundo. isso, que a primeira coisa, antes de qualquer coisa, é Entender o perfil. Exatamente. Com o orçamento Entender o em mão, perfil. você vai entender um pouquinho do perfil. Até o cliente vai, eu quero o céu lá dentro, tá? Mas com esse orçamento aqui, a gente vai conseguir no máximo uma estrela. Só que também tem um contrário. O cliente fica com medo de Muito. falar assim, que vocês vão colocar um projeto muito mais caro e acaba... Tipo, eu não vou falar que esse cara vai gastar demais. Então tem que ter um alinhamento ali de Exatamente. Então, expectativas. a gente precisa ter essa transparência, essa liberdade com o cliente, até para conseguir direcionar bem. Então, como o Lucas disse, aparece gente de todo lado, oferecendo, vem aqui na loja, traz seu cliente. Eu sei. Alguns não são tão delicados quanto a abordagem que o Lucas mencionou. Outro dia eu recebi uma mensagem de um vendedor de uma loja assim: preciso tomar um café da manhã com você, pode ser tal dia? Mentira! Aí essa parte boa do podcast. eu respondi, não, essa semana eu não consigo. Porque a gente tenta assim, dar atenção, porque se a pessoa tirou um tempinho para falar com a gente, é porque é importante para ele. Então vamos tentar pelo menos, né, conversar com essa pessoa. Eu falei, nessa semana a gente vai estar em viagem. A gente estava em viagem, inclusive, com a Thaisa. E aí eu falei, não vou conseguir, vamos tentar marcar mais para frente? Aí ele me respondeu assim: você vai mesmo perder a chance de a gente atender seus clientes? Nossa! Aí eu não respondi Realmente. mais. Essa autoestima. Aí eu não respondi mais. E ele está vendo esse podcast. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Tipo assim, eu acho audaciosa uma abordagem dessa. Às vezes funciona com alguém,
Mas a gente tem que entender a massa, entender todo mundo, entender tudo. E voltando pro lado dos projetos, por exemplo, temos 3 lojas de mobiliário, 3 lojas de revestimentos. Vamos entender, o cliente, quanto você pode gastar? Beleza. Qual que é o prazo que você tem para terminar a sua obra? Então, o custo e o prazo influencia muito, porque tem coisas que na loja não tem pronta entrega. Sim. E eu vou precisar ter pronta entrega. Então, se eu não tiver lá, eu vou ter que comprar em outro lugar. Né? Mas o interessante, o legal é o quê? Ó, cliente, essa loja assessoram muito bem, porque a gente tem um bom relacionamento, então tem um pós-venda bem legal. Então, qualquer coisa que faltar, essa loja não vai te deixar na mão. É esse o tato que a gente tem pro cliente. O sofá não chegou? Manda outro até chegar para você não ficar na mão. O revestimento não chegou? Que seja comprar em outra loja para atender você. Então, tendo essa relação, a gente sabe como é que funciona todo o serviço de todos os profissionais assim, dessas lojas e a gente indica o melhor. Não é simplesmente por preço ou simplesmente... E para isso acontecer, precisa ter esse tato, esse tete-a-tete, essa relação. O match, né? Realmente. E entendendo isso, a loja pode ter esse padrão de fazer para todos os clientes, mas se você tem uma boa relação, sem obviamente, dúvida, facilita todo esse trâmite, com né? certeza. Eu brinco muito assim lá no escritório, Lucas, que nesse mundo que a gente vive globalizado, qualquer loja consegue vender qualquer produto, tirando as exclusividades, né? Preço, você vai lá na loja, você vai brigar, você vai negociar. Se não chegar no preço que você precisa, às vezes uma condição melhor de pagamento vai te ajudar, vai resolver seu problema. Agora, um bom atendimento, uma boa assistência técnica, tem ou não tem. E aí é onde mora a diferença, para você vai passar raiva na sua obra ou não. Eu falo, gente, que é muito fácil você ser parceiro quando tudo dá certo. Você vai conhecer o verdadeiro parceiro na hora do problema. Eu acho tão interessante isso. Eu tive, até foi um testemunho que eu achei tão bonitinho da Juliana Durando. Teve aqui. Ela teve lá na loja, num evento, ela pegou e falou assim, amiga, eu quero te dar os parabéns, não sei o que. Eu falei, obrigada. Ela falou, não por isso, mas pela a retidão que você trata quando acontece alguma coisa e tal. Eu fiquei tão grata com isso, porque é sobre isso. Porque quando dá tudo certo, gente, ok. Agora eu quero ver quando você tem o problema, quem que vai resolver? Porque o problema não é apontar quem errou, é resolver para o cliente. Então, quem que vai acontecer? Isso fortalece mais essa parceria, porque ninguém está ali para errar. Está todo mundo dando o seu melhor. Mas, infelizmente, acontece. E pode ser tanto do lado do lojista, a gente trabalha com pessoas, com seres humanos, pode... às vezes não entrega, vai parafusar uma mesa, tem uma... Não, eu vou mandar outra mesa, pode escolher o que você quiser até essa ficar pronta. Então, isso é muito sólido, sabe? Sim. Quando você trabalha com empresas sérias. E eu achei muito interessante, quando se fala de preço, os meninos fazem muito corporativo, eles vão saber sobre isso, porque corporativo é um orçamento muito enxuto, né? A gente luta para poder atender, os meninos lutam para poder especificar um produto, para poder, porque tem que ter o high-low para chamar a atenção. E as construtoras estão, assim, cada vez mais apertando, enxugando o orçamento e tá saindo pulverizando, comprando. Então, aconteceu de uma parceira muito fiel não fechar conosco, que nós já estávamos, assim, não tinha mais o que fazer. Eu fiquei tão chateada, fiquei sem dormir, aquela coisa. Falei, gente, mas como que esse parceiro fechou com uma loja? Passa 2 meses, ela me liga. Amiga, preciso conversar com você. Eu falei, não, pode falar. Ela, você consegue me emprestar um mobiliário daquele empreendimento? Eu falei, mas o que aconteceu? Você não fechou? Fechei, paguei, eles não me entregam. E não vão me entregar. Então, eu preciso inaugurar. Eu preciso comprar tudo de novo. Vou comprar com você, mas até chegar eu não tenho esse time. Eu fui, emprestei tudo até as coisas chegarem, mas você vê que não é só preço quando a gente fala de parceria. Tanto que saiu mais caro para ela, ela teve que comprar 2 vezes. E assim, quem trabalha corretamente, a gente fala que nós temos um sócio, nós temos o governo de sócio. Porque quem paga imposto, não é? A gente sabe, vocês são empresas também, então assim, a gente
paga imposto quando compra, na hora que emite nota de venda, frete, IPI, não existe milagre. Aham. E o produto bom, na hora que você vê uma peça, né, de design, o acabamento todo artesanal, e esse feitio, essa educação da gente contar todo o processo para o cliente, isso valida muitas escolhas. E valida muito até chegar no final. Porque quando nós fazemos a conta de trás para frente, não sobra nada para nós. Tô mentindo, Márcia? É verdade. E acaba verdade. que eles enxergam com outros olhos. E isso está sendo muito importante. Porque agora as próprias empresas, as próprias construtoras, empreiteiras, já estão enxergando da outra forma. Porque tem a venda corporativa, tem a venda direta. Os meninos sabem, eles fazem muita área comum, muitos corporativos. Então, quando a empresa é correta, não tem o porquê não dar certo. Com É certeza. o preço deixando de ser preço, virando valor. Né? Virando valor. E Preço que Daiane? você paga e valor que você entrega. Às vezes é o barato que sai caro, né? E eu queria aproveitar para mandar um recado. Por favor, sua câmera, Vamos lá, câmera Paulo. 2. O primeiro eu Adoro. vou contar uma história para depois mandar um recado. Eu acho que isso que a Thaisa coloca é algo tão importante. A gente decidiu no escritório de uns 3, 4 anos para cá não trabalhar mais com marceneiro. E pelo amor de Deus, a gente não tem nada contra o marceneiro, Contra a profissão em si. contra a né? profissão, contra nada. Mas a gente resolveu não mais indicar. Por questões assim, a gente teve muito problema e tal. Mas a gente deixa muito claro para o cliente, olha, o problema é esse, as vantagens são essas, que geralmente é a do custo, mas os riscos são esses, as desvantagens são essas. E aí a gente tenta fazer isso com todo mundo, sabe? Abrir mesmo a caixa preta e falar dos problemas, do que pode acontecer. Agora, recente, a gente teve um cliente que a gente foi ver cortina para ele. E aí, vamos lá, ó, eu quero o melhor, Paulo. Então, tá, vamos ver Hunter Douglas? Vamos. Chegamos lá. Não, esse orçamento tá louco, que eu vou pagar isso na cortina de jeito nenhum. Vamos na loja tal, que a amiga da minha irmã indicou, e assim, pá, fomos na Goiânia tem loja. muito isso, né? Fomos na loja. E aí, ele fechou uma cortina, um valor alto de cortina. E aí, ele, como era uma obra que estava começando, ainda ia demorar para entrar a cortina, parcelou em poucas vezes. Ele pagou todo o contrato e não recebeu. E aí, assim, pra gente, ter essa transparência com o cliente nos deixa um pouco tranquilos para, tipo, não fui eu que indiquei. Tira um peso, né? Mas existe muito o medo do cliente dessa coisa. O arquiteto, criou-se essa persona de que o arquiteto é alguém que quer gastar seu dinheiro. Assim, É a tecla que eu deliberadamente, sempre... né? É a tecla que eu sempre bato da educação do cliente, que tem que começar por você. Exatamente. Total. Né? Então, a gente precisa deixar muito claro para o cliente. A gente fala muito assim, o dinheiro é seu, a casa é sua, as escolhas são suas. A minha função enquanto seu profissional é te orientar e te dar elementos para que você tome a melhor decisão. Depois de tudo que eu falei, é essa decisão que você quer tomar? Ok. Isso. Só que lá na frente, quando acontecer o problema, porque ele vai acontecer, eu não tenho mecanismo para ir nesse fornecedor e nem assim discutir qualquer coisa, tentar ajudar, porque eu não tenho relacionamento com ele. Então o recado é assim, quando a gente, arquiteto, coloca na mesa alguma indicação de fornecedor, é porque a gente já conhece o trabalho, a gente já conhece a entrega, a gente já conhece o produto e a gente sabe que ele vai entregar o melhor. Única e exclusivamente por isso. Porque também é nosso interesse que o seu projeto fique lindo. Porque é portfólio pra gente. Então não é que a gente quer gastar o dinheiro do cliente. A gente está, pelo contrário, cuidando do dinheiro dele. Então quando o seu arquiteto te indicar, olhe com bons olhos, pense, repense, avalie, porque geralmente é a melhor opção. E eu acho que é válido também um recado para os colegas, no sentido de não aceitar qualquer coisa para fechar projeto, né? É o que eu vejo muito aí durante todos esses anos, que é difícil. Da mesma forma que valoriza um produto, né? Valoriza um atendimento, tem que valorizar um serviço também. Sim. Né? Tem que valorizar o tempo também. Então, é um curso, arquitetura, que não é fácil. Lidar com pessoas é muito difícil. E a responsabilidade disso é muito grande. Você tem um médico que está lidando com vidas. Beleza, tá tudo certo. A gente está lidando com um sonho. Com um valor de uma pessoa que ela possivelmente pegou aquilo tudo da vida toda dela e está colocando aqui, ó, pronto, administra. É isso, exatamente isso. E aí, a responsabilidade que você tem com isso, de não ser transparente, até tipo assim, do valor que você vai
cobrar até pelo seu serviço, você tem que entender. A cultura, né, do goiano, do brasileiro, tem muito de não valorizar muito os serviços, assim, não estou falando generalizando, não tô falando assim... Mas isso no segmento de vocês, no marketing, publicidade, tanto que os grandes a talentos arte, acabam né, saindo... o valor e tudo mais. Então, tipo assim, a gente... E eles tendem a... Tipo assim, primeiro foi aquela coisa, aquele mito, arquiteto é só pra gente rica. Beleza, tal, começou isso, né? Início de faculdade, arquiteto é só pra gente... A gente fazia... O que você tá fazendo? Arquitetura? O pessoal da família, arquitetura é só pra gente rica, não vou fazer projeto não, isso, aquilo e tal. É muito democrático, tem pra todos os gostos, pra todos os estilos e tudo mais e tal. É um valor agregado alto. A primeira coisa que a gente pergunta no escritório é o seguinte: você já fez algum projeto de arquitetura ou de construção antes? A pessoa vai comprar, vai colocar uma faceta no dente, é caro. A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, é caro. A pessoa vai fazer qualquer coisa, dependendo tem um valor. E o valor agregado é alto. Então, tipo assim, não é barato, mas aí você vê o resultado final, a qualidade de vida que você tem, o conforto que você tem de ter uma casa escolhida exatamente o que você quer, pensado na sua rotina, pensado no seu gosto, porque o que a pessoa gosta, o que o cliente gosta, ele não sabe o que ele gosta. Não sabe. Ele pensa que sabe, mas ele não sabe. Então a gente tem que fazer as perguntas certas para ele. Boa. Foi uma resposta, inclusive, do Fernando Forte, da FGMF, falando exatamente, porque atrás do que ele quer são tantas camadas, e que esse é o papel do arquiteto, de descobrir, ele desvendar pensa, isso sabe? daí. Eu gosto de um lustre com um trilho. Você tem um clássico com um industrial ali. Aí a gente chega e é onde a gente instrui ele. Falou assim, isso aqui fica legal com isso, assim, tal, colar e tal. E nisso vem também a questão do preço. O que você quer gastar? Vem no orçamento que a gente estava comentando, que o Paulo estava comentando, que vocês estão comentando. Eu quero gastar um valor R$1.000 por metro quadrado. Eu falei, R$1.000 por metro quadrado, você não faz o que você está pensando que você quer fazer. Você vai fazer no mínimo com R$3.000. Você quer diminuir o padrão que você está pensando, ou você quer fazer em alguns cômodos, dar prioridade para algumas coisas? Como é que você quer fazer isso aqui? Não é porque a gente vai pegar. E outra, tem que ter sinceridade também para chegar, não acabar o valor, o dinheiro dele, o orçamento dele no meio da obra. Porque vai frustrar ele, vai frustrar a gente, frustra todo mundo. Então, uma coisa que é sonho acaba virando um pesadelo também. Esse foi o assunto dessa temporada. Sabe o que eu queria introduzir um pouco aqui sobre inovação? O que você pensou, que você colocou, que nosso podcast de hoje também tem sobre inovação? Em que aspecto que você pensou? Inovação em todos os sentidos. Assim, a gente vê no sentido de liderança, de estar à frente, promovendo ações, o próprio relacionamento, o treinar o olhar, são ações pontuais assim, que virou o branding de cada um, sabe? Assim, por exemplo, do Lucas e do Expedito, me marcou muito. Foi uma entrevista bem rápida, né? Mas a questão do escritório, a evolução de vocês. Então, assim, eu considero tudo isso uma inovação. Vocês estão à frente do mercado, inovando de alguma forma. O que eu estava pensando, assim, de colocar aqui, talvez para a gente levantar um debate, é como que a gente está se adaptando aos novos tempos, não só com relação ao cliente, ao nosso trabalho, mas, assim, as mudanças climáticas, a essas adaptações que a gente tem que ter na arquitetura também. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido, como que a gente pode caminhar, porque eu, assim, pessoalmente, eu acho lindo os materiais naturais, né? A madeira natural, o mármore para o piso, a pedra natural na parede. Porém, são materiais naturais, né? Que uma hora vão acabar. Então, não é porque eu vendo piso que então eu vou vender a ideia de vender o piso, o revestimento no porcelanato. Mas é um produto que tem menos impacto ambiental. E aí eu fico pensando também na questão climática, porque o calor está cada vez maior, né? As chuvas. Então, que tipo de materiais que a gente vai começar a usar nas paredes para a gente ter menos impacto de calor? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque eu tenho pesquisado sobre isso, sabe? Materiais construtivos, térmicos.
Assim como tem as telhas, existem também os painéis construtivos. Vocês já estão entrosando com esse tipo de coisa? Antes, rapidinho de você responder, a gente vai fazer um podcast sobre isso, hein? Porque Nossa, isso aí vai legal, render. Nós já estamos no finalzinho, mas tô curiosa para saber a resposta dos meninos. E daí a gente... Então foi só uma pincelada. Mas eu adorei. Fica o spoiler. Tá. O método construtivo brasileiro, ele é muito diferente dos outros, Arcaico, assim, né? Eu tijolo falo, sobre tijolo, eu acho arcaico. É arcaico, e é aquela coisa literalmente concreta, né? Então a gente tem... Mas eu acho que isso vem de cultura e vem da questão climática também, da questão das intempéries. Porque, por exemplo... Não temos muito frio. Não é sobre frio. A questão do Brasil estar no meio da placa tectônica, a gente não tem ventos muito fortes, a gente não tem furacão, a gente não tem vulcão, não tem ciclone, não tem nada disso. Nós somos abençoados. Então, nos Estados Unidos, muita coisa. Então, até mesmo na Ásia, no Ocidente ali, no Oriente, né? Muitos terremotos. Terremotos. Então, tipo assim, muda-se o método construtivo, por exemplo, nos Estados Unidos... sobre a questão de ser mais descartável as coisas, né? Então, tem coisas lá, mas o que eles fazem? Imitam um mármore, imitam alguma coisa, mas imita mesmo de pintar, de pintura, assim, é tudo madeira, mas a tecnologia... Na China, né? Eles estão com algumas coisas bem... Exatamente, mas copiando, a tecnologia deles é incrível, eles têm muita tecnologia, por quê? Eles foram... testando, criando e tudo. Então eu acho que, tipo assim, por mais que seja um método arcaico, a questão da construção brasileira, que fala que não é tão tecnológico, a gente chega com métodos muito tecnológicos, steel frame, placas de cimentícia, glass rock, várias coisas, e revestimentos também, né? Revestimentos, móveis que desmontam, montam, flexíveis. Então, tipo assim, eu acho legal fazer uma junção de tudo para ter um resultado legal, dependendo do local. É um chalé, é difícil de acessar, ou é um lugar... uma montagem mais rápida, uma montagem né? mais Se você rápida. for usar com painéis. Exatamente. Então, a ideia é realmente sempre estudar mesmo para ver, inclusive o cliente, mas sempre tá mostrando essas possibilidades que ele tem para eu me interesso muito por esse legal, assunto. é um assunto bem legal. Mas eu acho que aqui tem uma coisa meio cultural também, sabe? Eu acho que essa coisa que o Lucas coloca da nossa posição geográfica, ela é super válida. Assim como, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, quando alguém vai construir uma casa e compra um terreno que tem um aclive, o que ele faz? Ele entra lá e... Aterra tudo. Corta Porque a terra. na cabeça dele, ele está acostumado com isso. Os terrenos geralmente são mais planos aqui, então o legal é isso. E até pra gente, arquiteto, quem atua mais no Centro-Oeste, quando vai para um terreno mais... que tem uma topografia um pouquinho mais acidentada, às vezes fica, né, patinando. Se a gente pegar São Paulo, Rio, por exemplo, você que é de São Paulo, já tem uma topografia bem diferente. Então isso já está mais no dia a dia e tal. Eu acho, talvez seja até um pouco polêmico o que eu vou dizer, que a dificuldade maior, ela não tá pra gente aqui no Centro-Oeste. Não tá tanto no sistema construtivo, nos materiais, mas na cultura das pessoas. Eu me lembro quando eu trabalhava numa construtora, e aí a construtora foi construir um prédio em Palmas. E aí fez um estudo na época de acústica, de térmica e tudo. Optou-se por fazer os fechamentos internos, as divisões internas dos apartamentos com bloco de gesso. Foi um pandemônio com os clientes, que eles não aceitavam, porque não era um negócio de qualidade. Como que eu comprei um apartamento desse tamanho, vocês não vão entregar a parede de alvenaria? Então, acho que o maior desafio a ser vencido é o cultural. É verdade. Hoje já existem outros produtos, né? Que não tanto só aquela chapa de gesso com o miolo, mas são peças de cimentício mesmo, externa e interna, com uma camada de isopor, assim, ó, dessa grossura. Então, um produto mais robusto e tal. Enfim, gente, é uma coisa que eu fiquei super interessada. E eu adorei e dá, pauta pra caramba. Dá muito conteúdo. São assuntos que me interessam demais, eu tenho pesquisado. E quando falou inovação, eu falei, eu vou levantar essa bola lá na hora. Foi ótimo. Tá? Nós estamos chegando no final, na verdade, no final, né? Eu quero agradecer vocês todos pelo tempo de vocês, mas também para vocês, um espaço para vocês deixarem aí, contarem quais são os planos para 2025,
quanto mais vocês vão inovar, liderar, conta pra gente um pouquinho aí, pra gente encerrar esse episódio. Eu não sei se vai ter tempo em 2025 para fazer tudo que a gente tá querendo fazer. A gente tava brincando mais cedo, né? Tipo, pra mim era junho e de repente já é Natal, né? Mas a gente tá planejando bastante ação de marketing, tráfego pago, bastante coisa legal. Dentro do escritório mesmo a gente está reorganizando toda a estrutura. Também espaço novo para o ano que vem. E nos projetos também a gente tem estudado algumas coisas novas. Então tem bastante coisa planejada para o ano que vem. Acho que todo mundo vai gostar. Sucesso. Venha contar tudo aqui no ArcCast. Só chamar. Você, Thaisa? Eu tenho estudado muito, como diz a Márcia, eu lancei a coleção agora lá na Aventura Casa Afeto Take 1 no início do ano. Abril, maio, depois de Milão a gente lança o Take 2. E sempre observando muito para fazer uma curadoria inteligente, com um mix high-low, que a gente consiga abranger. E treinando o olhar. Treinando o olhar, sem a imposição de valor. Né? Quando você fala high-low, é porque tem que ter o equilíbrio de valores. De valores. Tá. Porque a gente não escolhe o público, né? Então... É o famoso BBB, o high-low, né? Pão bonito, barato. Eu acho que tinha que lançar um curso também. E o cliente está cada vez mais exigente, né? E buscando mais. Eu falo que o cliente hoje chega na loja sabendo de igual para igual com a gente, porque com isso aqui, ó, com certeza. Né? Então eles estudam bastante também, então a gente tem que estar sempre um pouco à frente para poder educá-los. Bacana. Você, Lucas? Então, a gente conversou aqui um pouquinho nos bastidores. A gente tá com vai pro 3º ano de escritório. Só 3 anos? 3 anos. Realmente vocês são um fenômeno. A história é longa, mas assim, Bezerra Panobianco tem 3 anos. Que bacana. A primeira Casa Cor a gente não tava nem sócio ainda. Quem tiver interessado em conhecer a história dos meninos, vocês vão voltar na temporada da Casa Cor. Eles contam tudo. E aí, ano que vem é um ano de tirar um pouquinho o pé no chão, de ser um pouquinho mais audacioso e expandir fronteira. É o que a gente pode falar. O mundo merece a arquitetura de vocês. Assim, não chega a ser o mundo, mas pelo menos no Brasil a gente vai tentar. Mas ali pro mundo é um passo. E você, Márcia? Eu tô nessa pesquisa de materiais, né? Tanto na parte que eu já trabalho, que é revestimento, louças e metais, mas agora eu quero expandir um pouquinho mais para essa parte de sistema construtivo. E também temos projetos de ampliação da loja. E também eu acho que tem que ir para esse lado aí dos cursos, porque você tem muito. Nós já começamos esse ano com os workshops, né? Exatamente. Inclusive o último que eu fui foi maravilhoso. Olha aí, que bom. A gente falou de patologias de assentamento de revestimento, que evita tantos problemas no pós-obra, para o profissional e para o cliente final, que é o nosso maior foco, é ele ter a melhor experiência. É isso. Então a gente já vai treinando já com os workshops e a gente tem planos aqui, né, com certeza, de trazer esses workshops para cá também. Vamos fazer muita coisa. Eu, como empreendedora nata, desde os 15 anos, eu vejo business o tempo todo, né? Então eu consigo ver essa fortaleza em cada um e eu fico, gente, tá deixando dinheiro na mesa, mas cada um tem seu tempo, mas assim, eu escolhi vocês justamente assim, porque eu admiro vocês, eu vejo vocês nessa liderança, relembrei dessa questão dos 3 anos, porque são muitos podcasts, histórias, realmente vocês são um fenômeno. O Paulo, queridíssimo, fazia muitos anos. Nele. Eu vi, a gente fez os collabs dos posts, quantas pessoas, assim, isso é muito querido. Obrigada por ter trazido o caderninho do EARC. E quem me apresentou o Paulo foi o Lucas e o Expedito. Que bacana. Casa Cor. Eles eram vizinhos de Casa Cor. E eu nem sabia, quando é pra ser. Cor. É isso aí. E a Thaís eu já cansei de falar. Tem que rolar como treinar esse olhar. Ai, gente, então muito obrigada pela mais um ano de parceria. Muito obrigada, Thaisa. Eu que agradeço. Márcia. Estou muito honrada de estar à mesa com tantas pessoas queridas e eu de também, nível encerramento altíssimo. com chave de ouro, gente. Obrigada pela companhia. A gente quer trazer todos os assuntos pertinentes para... Eu penso que o ArcCast, ele
transcendeu um podcast. Ele realmente deu voz a vocês, né? Assim, as pessoas que não conheciam, passaram a conhecer. Eu escuto tanto, nossa, não sabia que fulano era assim e tal. Então, além de conhecimento, mas também esse lifestyle, essa conexão. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Muita força para mim, fazer vários podcasts. Nós que agradecemos o convite, amiga. O engraçado é que outro dia alguém me falou que usou o ArcCast para contratar um profissional. Foi assistindo para poder ver o que tinha lá e dali ela escolheu o que ele contratar. Olha só. Olha que interessante. Não, então, uma fala, o Arthur já falou assim, tô pro ano que vem todo, já não garantindo meu lugar. Não, e é muito legal a iniciativa, tá de parabéns e obrigado pelo convite, inclusive, de mostrar, assim, a verdade nua e crua, assim, da nossa vida, da nossa profissão, assim, da nossa vida como profissional, as nossas... o que a gente tem de problemas, às vezes não é só o nosso problema, é problema de muitas outras pessoas. O que a gente tem de solução talvez ajude outra pessoa. O que a gente tem de dica, o que tem de insight, o que tem de conversa aqui é sempre válido, né? Pra quem exatamente assiste. isso. E eu conversando com o Brasil todo, porque eu atuei nas vendas do ArcMind, pessoalmente, são as mesmas dores. Do Brasil, tive em Portugal também, são as mesmas dores. Então, eu acho que a classe tem que ser mais unida, compartilhar mais, que todo mundo tem a ganhar. Tem projeto para todo mundo, tem cliente para todo mundo, né? E é isso. Dúvida. Gente, obrigada. Estamos encerrando mais um episódio. Continuem conosco, que ainda tem mais. Mas antes, lógico, prestigiar nossos super parceiros. O ArcCast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sono Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha e Casulo Guarda Tudo. É isso aí, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.